nos preocupamos com a nossa saúde física, beba água, pratique exercício, coma bem, durma bem. Mas se você vai viver mais, você vai precisar de mais recursos financeiros no futuro. Principalmente agora que a gente está vivendo muito mais do que os nossos avós. E você gosta muito desse assunto, longevidade. Sou apaixonada. Uma pessoa que tem 45 anos, talvez ela tenha o mesmo tempo para frente do que ela tem para trás. Nós ganhamos em uma geração, em anos de vida, na nossa longevidade, o que muitos países demoraram 100, 200 anos para conquistar. A questão é que nós envelhecemos antes de enriquecer. E tem uma questão, dado que a gente está falando de trabalho aqui, por muitas pessoas, elas vão produzir renda por menos tempo do que elas vão usufruir desta renda. Então, se a gente está falando aí que você começa a trabalhar lá com seus 20 e poucos anos, você trabalha até os seus 60 anos, a gente está falando que é esse tempo, dos 20 aos 60, 40 anos, que você vai produzir renda. Então, a tua capacidade de produzir e preservar esta renda tem que ser muito grande, porque certamente você vai viver aí até 80 e poucos anos, 100 anos. Então, você, em 60 anos, né, se você pegar aqui, numa vida de até 80 anos, vamos lá, você produziu renda por 30, 35 anos. Os outros 50 você vai usufruir da sua renda, seja antes que alguém te proveu, na infância, seja depois que você vai ter que ter a capacidade de se sustentar. Então, esse é o ponto. Não importa muito quanto você ganha, mas o quanto você consegue preservar. Então, também tem muita gente que fala, mas eu já tenho 45 anos, não tenho um tostão guardado, como é que eu faço? Olha, realmente vai ser mais difícil do que se você tivesse 35, mas é mais fácil do que quando você tivesse 55. Então, a questão da longevidade é isso. Primeiro, uma questão objetiva. Nós vamos viver mais. E estamos vivendo cada vez mais. Então, prepare-se aí para viver brincando 100 anos. Essa é a primeira realidade. Agora, qual a qualidade de viver 100 anos? A velhice é heterogênea. Então, não é porque você bebe água, pratica atividade física e medita que é a garantia de você ser aquele velhinho olhando para a praia, o pôr do sol, tomando uma xícara de chá, com os cabelos grisalhos ao vento, ótimo, com as suas plenas faculdades mentais. Não é isso que vai acontecer muitas vezes. A velhice, ela é cruel em boa parte dos casos, na maior parte dos casos. Então, o que a gente precisa é melhorar e tornar a velhice um pouco mais previsível. E se tem um dos aspectos que você pode tornar previsível, é o aspecto financeiro. Então, nada vai garantir que você vai ter plena sanidade, que você vai conseguir ter todas as faculdades para tomar suas decisões, que você vai ter capacidade de se locomover ou trabalhar até os 90 anos, como muitas pessoas querem. Isso não é garantia, porque são variáveis que você não pode controlar. Por mais que você faça por elas, elas ainda são indefinidas, mas o aspecto financeiro é bastante objetivo e esse você pode e tem um total domínio de resolver. Ana, você poderia me contar um pouco da sua história? E eu comecei a trabalhar porque eu precisava. Então, eu precisava ajudar a colocar dinheiro na mesa ali em casa. E comecei muito jovem, trabalhando numa loja de sapatos no litoral de São Paulo. Depois trabalhei em tudo que vocês possam imaginar e entrei no mundo corporativo aos 19 anos, trabalhando numa empresa de cartões de crédito. Eu era atendente de telemarketing. E foi ali que eu me apaixonei pelo mundo corporativo, que não é todo mundo que gosta, muita gente critica, acha ruim. Eu sempre gostei muito. Em 94, eu entrei no mercado financeiro. E foi curioso que esse meu ingresso aí no mercado financeiro foi através de um emprego. Eu precisava do emprego, era a oportunidade que apareceu, fui lá e não sabia o que era um investimento, não sabia o que uma asset fazia, né, que são aquelas empresas que fazem a gestão de recursos das pessoas, não entendia nada de investimentos, tinha até dificuldade de lidar com a minha própria vida financeira, e eu fui atrás de um emprego e acabei descobrindo uma carreira. E foi interessante porque neste período todo que eu trabalhei no mundo corporativo, eu pude empreender e descobrir novas carreiras dentro dele. Então eu comecei ali em 94, atuando
diretamente com o cliente. Em 2005, ainda no mercado financeiro, eu descobri uma nova carreira, pela segunda vez, que eu descobri a educação financeira. Eu comecei a trabalhar com esse tema nessa época, uma época que não se falava disso, era muito difícil até eu explicar o que eu fazia, que as pessoas falavam, mas você dá curso? Mas você dá aula? Eu falava, não é isso. E era difícil até para eu conseguir criar um conceito do que eu fazia. E depois de 16 anos, quase 17 anos, eu resolvi empreender de um jeito diferente, porque há uma dificuldade também das pessoas entenderem que a gente empreende o tempo inteiro na nossa vida profissional. Isso pode ser dentro do mundo corporativo, pode ser abrindo uma empresa, mas não é só este caminho. O empreender está muito mais relacionado a você se manter atual, você se manter relevante e você saber inovar dentro daquilo que você faz. Então, obviamente que você tem desafios maiores ou menores, dependendo do ambiente que você decide empreender, mas a gente, de fato, todos somos empreendedores de algum jeito. E na nossa carreira, nós devemos ser os donos dela. Eu aprendi muito cedo que plano de carreira, quem tem que ter somos nós, para a nossa carreira. E não delegar isso para ninguém. O que eu quero fazer para os próximos anos, para os próximos 5 anos, e como eu tenho que começar a me preparar agora. Agradeço a você, a Anay, pelo carinho comigo, e tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito realizada profissionalmente. Super obrigada pelo carinho e pelo convite. Eu que agradeço. Então, galera que segue a gente aqui no Manual do Tempo, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente. Adorei estar aqui falando com vocês sobre esse papo incrível. Tenho um carinho muito grande pela Ana. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, que sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Tchau, Ana!